Sabe aquele filme que quando acaba você fala, cara, que filme foi esse? E você fica pelo menos uns 2 minutos tentando digerir aquilo que você acabou de ver? Pois é, este é o filme. Eu gostaria muito de desver esse filme só para ter o prazer de assistir novamente. O maior plot twist que eu já assisti, inacreditável. Se você ainda não é inscrito no canal, então já se inscreve, deixe seu like e ativa o sininho para ficar por dentro de tudo que chega por aqui. E agora vamos pro filme. O filme conta a história que acontece em meados de 1969 de uma família que está se mudando da Inglaterra para uma cidadezinha americana. É uma família com uma mãe e 4 filhos, e aparentemente eles estão fugindo de alguma coisa. Essa casa na qual eles estão indo é uma casa onde a mãe foi criada e passou ali uma grande parte da sua infância. These Marrowbone kids, how well do you know them? It's just that they worry me, always hiding away from the community. Inicialmente é tudo muito bonito, muito romântico até, porque dá pra ver que eles estão recomeçando ali, tendo uma nova vida, tudo muito lindo. Mas, infelizmente, a mãe fica doente e logo após um ano que eles estão ali, a mãe vem a falecer. Ainda em seu leito de morte, ela chama o filho mais velho para conversar. Jack ainda não fez 21 anos, então ela pede a ele que ele não conte a ninguém sobre a morte dela, caso ela venha a falecer, porque senão os irmãos iriam ter que viver em abrigo. Então, se ele já for maior, quando a morte for anunciada, as crianças poderão ficar com ele. Mas enquanto isso, se ela morrer naquele momento, ela pede que ele segure essa informação, que a enterre em algum lugar, mas não conte para ninguém. What are we going to do? I don't know, but if the truth comes out, they will separate us. Good luck, Mr. Marrowbone. Então os irmãos Jack, Billy, Jane e Sam, agora eles precisam viver sozinhos nessa casa, que a partir de agora começa a ser uma casa assombrada. Sam, o mais novo, ele sempre diz que tem alguma coisa de errada com os espelhos e que há alguém atrás das paredes fazendo muito barulho, então ele fica muito assustado o tempo todo. O que vai deixando a gente a entender que há alguma coisa errada com aquela casa. Mas até então a gente ainda não sabe. Bom, se você ainda não assistiu esse filme, então você precisa assistir. Este filme é de 2017, ele viralizou no TikTok recentemente, no qual muitas pessoas foram lá buscar para saber que filme que é esse. Porque ele tem esse plot twist simplesmente sensacional. Eu não posso falar mais do filme no momento para quem ainda não viu, porque senão eu vou acabar dando spoiler. Mas, se você ainda não viu, eu confesso para você que você vai assistir um dos melhores filmes da sua vida. E olha, no momento ele está disponível na Amazon Prime, então vai lá, assiste e depois volta aqui pra gente conversar mais sobre ele. Agora, para você que já assistiu, a gente vai falar com um pouquinho de spoiler e eu vou dar uma explicação no final para algumas pessoas que ficaram aí um pouco de dúvida. O problema todo do filme, todas as questões que ficam na dúvida, que precisam ter um pouco mais de atenção, acontece após a chegada do pai. O que a gente sabe é que ele é um serial killer, ele é um louco assassino que já matou muita gente e abusava das meninas, inclusive da própria filha Jane. Por isso que ela tinha muito medo dele. Eu até fui buscar algumas informações para saber se o Sam não era filho de algum abuso, né? De repente dela, porque tem um momento que ela fala que ela tem o Sam. Mas não encontrei nada de produção, nada que confirme essa teoria. Então, por enquanto, fica somente uma teoria, não é confirmado. Então, eles são irmãos. Quando esse pai aparece, ele tenta atirar de longe e ele aparece ali na janela, a Jane já fica totalmente desesperada, então o Jack resolve ir lá conversar com ele e leva todo o dinheiro que a mãe entregou para ele ali no seu leito de morte. Então ele leva esse dinheiro pro pai dele com a intenção de que faça ele ir embora, mas ele não aceita, ele fica ali muito nervoso, ele tenta matar o Jack naquele momento e joga ele de um penhasco onde o Jack bate a cabeça. Enquanto isso, lá na casa, no sótão, estão escondidos a Jane, o Billy e o Sam. Os 3 estão ali escondidos esperando a chegada do Jack. Acontece que o Jack não chega porque ele caiu do penhasco, ele não morreu. Mas ele caiu, então ele fica desacordado durante um tempo. É o tempo suficiente que o pai tem para entrar na casa. A porta do sótão está totalmente lacrada e então ele entra pela chaminé. É por ali que ele entra e ele consegue então matar os 3 irmãos. Só que ele não consegue sair, porque para ele sair ele não consegue subir de volta na chaminé. Ele precisa abrir a porta, ele não consegue abrir, ele fica esperando o Jack voltar para abrir.
Então quando o Jack enfim acorda, horas depois e vai até lá, ele ouve a voz do pai tentando, pedindo para abrir a porta, então ele já chega à conclusão de que os irmãos estão mortos, ele nem precisou abrir a porta para saber. Ali é que começa o transtorno dele, começa a ficar bem confuso e ele entra num colapso porque ele não consegue aceitar a morte dos irmãos e ele começa ali a assumir a personalidade dos irmãos. Tudo isso acontece na mente do Jack. Então eles decidem que deve levantar uma parede para fechar aquela porta de vez e o pai deles nunca sair de lá. E eles acreditam que ele pode ter morrido lá. Só que dias vão se passando e vai assumindo essa personalidade dos irmãos e vai vivendo tranquilamente. Chega uma hora que esse pai vai fazendo muito barulho, porque ele vai tentando de toda forma sair de lá de dentro. É quando a gente ouve o Sam várias vezes reclamar do barulho das paredes. Então a gente começa a entender que o problema todo, na verdade, não era um espírito, como parecia, ou uma entidade, nada disso. Era sempre o pai deles tentando sair de lá. O grande plot twist é que a gente esperava que os irmãos estavam vivos, mas eles não estavam todos mortos. E era tudo frutos da mente do Jack. Os irmãos têm aquela reunião que a gente achava que estavam todos vivos. E Billy decide então pular a chaminé e pegar o dinheiro para entregar para o advogado, lembra disso? Só que na verdade essa reunião nunca existiu, sempre foi a mente do Jack. E quando o próprio Jack que pulou na verdade na chaminé, ele pulou na personalidade do Billy, então ele tinha mais coragem. Porque na mente dele, ele era o Billy, não era o Jack. E o Jack sempre foi muito medroso, ele não teria coragem de pular a chaminé. Mas se fosse o Billy, teria. Ainda na personalidade da Jane, a Jane é que tem a decisão de falar pra Alice tudo o que tá acontecendo, mostrar o livro pra ela entender toda a história e tentar ajudar eles, né, de alguma forma. Então a Alice vem até ali, mas acontece que agora o louco do pai está ali solto, já matou o advogado e agora pode estar tentando matar o Jack. Então o Jack, ele assume a personalidade do Billy para conseguir matar o pai dele e salvar a Alice. Porque se ainda fosse o Jack não teria coragem de fazer nada, porque o Jack sempre foi muito medroso. Mas o Billy não, o Billy sempre foi mais corajoso. Então ele, quando assume a personalidade do Billy, falando agora eu sou o Billy, eu tenho que fazer, ele conseguiu matar o pai dele ali e livrar a Alice. Logo depois, né, de tudo ser resolvido, a Alice leva o Jack até o médico, né, o psiquiatra, onde ele passa alguns remédios para ele tomar, só que ela se recusa. A gente consegue ver em alguns momentos que ela se recusa a dar esses remédios para ele e ela mente pro médico dizendo que ele está bem, porque simplesmente ela não teve coragem de medicar ele e ele não ter mais acesso a essas personalidades, cair em si realmente que os irmãos estão mortos e ter que viver com essa lembrança deles. Ela preferiu ver ele sempre assim, sorrindo, sabendo que os irmãos vão chegar em algum momento. Ela vê no sorriso dele que os irmãos estão vindo, então ela fala, eles estão vindo, né? Ele confirma sim. E aí onde ela fala, não, está bem, então ela sai de perto, porque é para deixar ele ali, ter aquele momento com os irmãos. Sempre tendo esse momento com os irmãos, ele consegue viver bem com ela, e ela deixou ser desse jeito. Ela não teve coragem de interromper tudo isso e deixar ele viver a realidade, que seria a morte de todos eles. Eu achei esse filme assim simplesmente espetacular, lindo, lindo, lindo. Eu chorei bastante no final porque eu fiquei muito triste com a morte dos irmãos. Não esperava por isso que eu fiquei muito surpresa. Agora conta aqui pra mim nos comentários o que foi que você achou desse filme, porque eu gostei bastante, eu queria saber se você também gostou. Um beijo pra você e até o próximo vídeo.